Boa noite, amados. A paz seja com cada um de nós, amém. Hoje, se eu não estou errando as contas, é a quarta semana que nós estamos falando sobre salvação e reino, né? Alguém me ajude, é a quarta semana, né? Acho que é isso. E hoje nós vamos entrar em mais uma parte dessa palavra. E nós vamos falar sobre as diferenças entre salvação e reino. Entre salvação e reino. Amém? Vamos orar. Espírito Santo, nós precisamos de Ti, Senhor. Vem ministrar o nosso espírito através da Tua palavra, Senhor. Vem, Senhor, abrir o nosso espírito. Vem, Senhor, ampliar o nosso entendimento, Senhor. Vem nos ajudar a compreender, a entender, a discernir a Tua palavra. Ministra em nós, Senhor. Nos pega por dentro nessa noite, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos começar Romanos capítulo 6, verso 23. Nós vamos começar falando sobre salvação. Eu até vou falar menos sobre salvação, para a gente poder falar mais sobre o reino. Salvação e reino. Romanos 6, 23. Você com certeza conhece esse texto, talvez não lembre o endereço. Que ele diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? O dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. A palavra de Deus, ela muitas vezes ela fala, ela ensina e ela deixa muito claro que nada que possamos fazer irá gerar ou irá produzir a nossa salvação. Nada que possamos fazer. A palavra de Deus também, ela nos ensina que ninguém é salvo por obras. Ou seja, você tem que fazer alguma coisa para ser salvo. Nós acabamos de ler que o dom gratuito de Deus é a salvação. Deus nos deu de graça a salvação. Nós somos salvos de graça. Nós precisamos entender, por exemplo, que para ser salvo, ela não existe, por exemplo, assim, você tem que ser salvo, e aí depois tem que quebrar a maldição. Você tem que ser salvo e depois quebra a maldição. Você tem que ser salvo e depois para de fumar. Você tem que ser salvo e aí também tem que mudar o seu estilo de roupa que você veste. Não existe nenhuma exigência, nenhum critério para que alguém seja salvo, a não ser que creia em Jesus. A não ser que creia em Jesus. Tito, capítulo 3, verso 5. Eu vou acelerar aqui essa parte sobre salvação, porque eu acredito que nós já conseguimos entender que a salvação é de graça, que a salvação é um presente de Deus, é um dom de Deus, ele é nos dado de graça. Deus nos dá a salvação de graça. Tito capítulo 3, versos 5 e 6 diz assim, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo,
abundantemente Ele derramou sobre nós, por Jesus Cristo, nosso Salvador. A palavra também fala em Efésios 2:8, eu vou apenas ler, se não quiser colocar ali, nem precisa colocar. Pela graça sois salvos. Pela graça sois salvos por meio da fé. Pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. Efésios 2:8 e 9. Ou seja, nada que o homem possa fazer vai torná-lo salvo, vai lhe produzir ou vai gerar a sua salvação, ou mesmo que depois de salvo, irá torná-lo mais salvo do que os outros. Uma pessoa que foi salva ontem é tão salva quanto eu, que ando com o Senhor há quase 50 anos. Igualmente salvo. Igualmente encontramos o Senhor. Igualmente encontramos ao Senhor Jesus. Amém? Jesus, por exemplo, as pessoas dizem assim: eu até que eu queria seguir a Jesus, mas eu primeiro quero mudar de vida. Você nunca ouviu alguém dizer assim? Eu tenho que mudar de vida. Eu tenho que parar de fazer tal coisa. Porque eu vou no bar. Eu vou primeiro parar de beber, eu vou primeiro parar de ir no bar, e aí depois eu vou ser salvo, daí eu vou para uma igreja. Eu faço isso, eu faço aquilo, depois que eu deixar essas coisas, então eu vou para uma igreja para ser salvo. Mas a palavra de Deus, ela nunca disse que alguém precisa mudar de vida antes de ser salvo, porque quem muda a nossa vida é o Espírito Santo. Esse é o grande erro da religião. Ela quer que a pessoa botou o pé lá dentro, não, agora você tem que usar tal roupa, você tem que vestir tal coisa, você agora faz assim, você agora vive desse jeito, você agora não põe mais maquiagem, agora você não põe mais brinco, agora você faz isso, agora você faz aquilo, enche de regras, e aí a pessoa pensa que está tudo bem. Mas o problema não está no seu exterior, está dentro dela. Jesus falou disso. Jesus disse: o que contamina o homem não é o que vem de fora, mas é o que está dentro do homem. O que está dentro do homem é que o contamina. Então o problema do homem não é que ele mude as coisas para depois buscar a Cristo, é ele buscar a Cristo como ele estiver, cheio de seus problemas, cheio dos seus pecados, cheio de sua iniquidade, cheio de suas transgressões, como ele é, porque todo ser humano é assim. Porque quem vai mudar a vida dele é o Espírito Santo. Ele vai produzir o que a gente chama de metanoia. É uma mudança interna, é uma mudança de mente. Ninguém vai precisar ficar dizendo para ele: você agora pode fazer isso, agora você não pode fazer aquilo. O Espírito Santo, ele vai trabalhar internamente para que o exterior possa produzir, possa manifestar o que está dentro dele. Amém? Isso quem gera, quem produz é a salvação. Não é antes, é depois. Ela que muda, ela que transforma. Então nós entendemos que somos salvos e que essa salvação é eterna. Nós não alcançamos salvação por obras. Agora, o que a palavra de Deus fala sobre o reino? Então, antes de entrar sobre as diferenças entre salvação e reino, eu preciso abrir um parêntese aqui e falar alguma coisa sobre o que é o reino de Deus e o que é o reino dos céus. O que é o reino de Deus e o que é o reino dos céus. O certo, querido, é que quando nós recebêssemos a Cristo, nós fôssemos imediatamente introduzidos no reino de Deus. Amém? Nós fôssemos imediatamente introduzidos no reino de Deus e fôssemos discipulados no reino de Deus. Ao invés disso, quando nós recebemos ao Senhor, nós fomos introduzidos numa denominação e sobre as coisas que envolvem aquela denominação. E pouco ouvimos falar do reino de Deus.
Então aquilo que para nós hoje parece uma novidade, para os mais antigos já vai completar 7 anos. Que nos movemos na visão, no entendimento do reino de Deus. Aquilo que para nós pode ser uma novidade, não é novidade. Porque o reino de Deus sempre existiu. O reino de Deus sempre existiu. O reino de Deus, ele já existia antes da fundação do mundo. O reino de Deus existiu lá, já existia quando Adão estava no Éden. O reino de Deus existia no tempo dos patriarcas. Davi falava e cantava sobre o reino de Deus. O reino de Deus, ele significa tudo aquilo que envolve a sua soberania. Ele governa sobre todas as coisas. Ele governa sobre todas as coisas. Na antiga aliança, no Antigo Testamento, o reino de Deus, ele era manifestado através de Israel. A justiça de Deus, o juízo de Deus. E o desejo de Deus sempre foi estabelecer um governo teocrático, onde ele governasse sobre a nação de Israel. O reino de Deus vai além dessa era, vai passar o milênio, vai passar todas as coisas, vai passar a tribulação, vai chegar lá no novo céu, na nova terra, na nova Jerusalém, todas aquelas coisas, e o reino de Deus nunca terá fim. Nós não cantamos às vezes, teu reino não tem fim, não cantamos isso? Isso foi Davi quem escreveu. O reino de Deus não tem fim. Agora, dentro do reino de Deus, uma parte do reino de Deus é uma seção, vamos dizer assim, é o reino dos céus. Então, se eu perguntar para você, você faz parte do reino de Deus ou do reino dos céus? Você faz parte dos dois. Porque o reino dos céus é uma parte apenas, não é o todo. O reino dos céus, ele se refere ao que Cristo veio estabelecer quando ele fundou a igreja. Então nós fazemos parte do reino dos céus, nós fazemos parte do reino de Deus. Nós fazemos parte do reino dos céus, porque o reino dos céus envolve a igreja, e fazemos parte do reino de Deus, porque ele governa sobre todas as coisas. Mas também a palavra, ela fala sobre o reino dos céus, que trata especificamente de um tempo. O reino dos céus também se refere a um tempo específico, onde Cristo irá governar sobre a terra, onde existirá um governo messiânico, um governo físico, um governo geográfico, porque a sua sede, a sua capital será em Israel, em Jerusalém. Esse governo será governado por um homem que se chama Jesus Cristo Senhor, Yeshua. E ele governará fisicamente na terra. Mas ele não governará sozinho. Ele governará com uma parte dos salvos. E é disso que nós estamos aprendendo. Uma parte desses salvos lavados no sangue do Cordeiro também reinarão com Cristo. Cristo fala na parábola dos talentos, quando ele chama aqueles homens a uma prestação de contas, que é uma introdução sobre o tribunal de Cristo. E um homem que tinha 5 talentos e produziu mais 5 talentos, ele disse: muito bem, servo bom, servo fiel, eu vou te dar para governar sobre 5 cidades. Depois vem o outro que tinha 10 talentos, e ele disse: muito bem, produziu, está bem, está aqui, você vai governar sobre 10 cidades. Então Cristo, quando ele governar fisicamente na terra, e a sua sede geográfica será em Israel, ele vai governar com a igreja vai governar com Cristo, amém? Então muitas vezes, quando Jesus falava do reino dos céus, no Evangelho de Mateus nós vamos ler que várias vezes ele fala sobre isso. O reino dos céus está se referindo a esse tempo, ao tempo em que Jesus estabelecerá um governo físico, real, na terra, amém? Então nós devíamos, quando conhecemos a Cristo,
nós devíamos ser logo introduzidos no reino. O reino de Deus é assim. O reino de Deus é desse jeito, é dessa forma. Sermos discipulados em Cristo. Mas ao invés disso, como nós estivemos muitos anos dentro de uma denominação, e muitas coisas que nós ouvimos nem bíblicas são. Você quer ver? Vou falar de duas coisas que não são bíblicas, mas que todo mundo fala. As mansões celestiais. Tem hinos sobre isso. Tem canções sobre isso. Acha na Bíblia onde é que fala de mansão celestial. Não existe. Sabe o que Jesus falou? Na casa de meu Pai há muitas moradas. Eu vou preparar um lugar para que onde eu estou, vocês possam estar também. Aonde que Cristo habita? Aonde que Cristo habita? Quem arrisca? Aonde? Em nós. A morada que Ele foi preparar somos nós. Você não lembra na semana passada, ou retrasada, eu já não lembro mais que dia foi, que nós falamos sobre o edifício onde o Espírito Santo vem habitar, onde Cristo vem viver, que somos nós? Então não existe mansão celestial. Mas a religião é tão daninha que ela instiga a ganância da pessoa, dizendo: você vai morar numa mansão celestial. Aí alguém pensa que Jesus subiu para a glória e levou uma carga de cimento, de tijolo, de pedra, de ferro, brita, e está lá construindo casa atrás de casa, para fazendo minha casa, minha vida lá no céu. Daí a gente morre e vai para lá. Você quer ver? As pessoas dizem assim: eu vou morrer porque eu quero morar no céu. E aí você não entende que o que Deus quer não é nos levar para o céu, Ele quer trazer o céu para a terra. Então a gente aprendeu errado. Você quer ver outra coisa errada? Lá na cidade, na Nova Jerusalém, as ruas são de ouro. Tem até música que fala disso. Jerusalém, que bonita é, ruas de ouro. Agora acha na Bíblia onde é que tem ruas de ouro em Jerusalém. Acha na Bíblia onde é que está escrito lá que existem ruas de ouro na Nova Jerusalém. Não existe. Lá diz que existe uma única rua, a rua principal, e essa única rua principal é de ouro, mas não são ruas, é uma só rua. Aí, irmão, dá vontade de a gente pegar, rasgar tudo que aprendeu, botar no lixo e reaprender de novo. Aprender tudo de novo, porque a gente foi ensinado errado. Aí você cantava pensando: eu vou andar nas ruas de ouro eu andarei. Aí você vai ver na Bíblia, não existe. Aí temos um problema, que as canções são bonitas, as canções são poéticas, as canções elas embalam, mas não são bíblicas. Não tem fundamento na palavra de Deus. Aí a gente vai estudar sobre o reino, a gente vai estudar, irmãos, dá um nó na cabeça da gente. A gente fica pensando: meu Deus amado, mas eu aprendi desse jeito, me ensinaram desse jeito. Alguém até pode dizer hoje: o Senhor me ensinou assim, pastor. Mas não é bíblico. Acontece que dentro da religião a pessoa vira que nem um papagaio de pirata, fica só repetindo o que ouve, fica só repetindo o que as pessoas falam. Mas ninguém para ler na Bíblia onde é que está escrito. Onde que está escrito na Bíblia isso? Onde é que está escrito que as ruas são de ouro e que a gente vai andar nas ruas de ouro? Onde é que está escrito que a gente vai morar numa mansão celestial? Nem existe esse termo na Bíblia. Mas isso é para quê? Para estimular a pessoa, é para tocar na alma da pessoa. Você hoje vive aí numa favela, mas lá no céu você vai morar numa rua de ouro. Você vai morar numa mansão celestial. E aí o camarada viaja, né? A minha mansão vai ter tantos quartos. O dia que eu cansar da minha mansão, vou lá visitar a pastora Márcia na mansão dela. A dela deve ser melhor que a minha, porque ela foi pastora. Então a gente viaja naquelas coisas que são da alma, não são do espírito. Eu estava fazendo as contas, esse ano está completando 49 anos que eu venho
seguindo a Jesus, 49 anos. Tem horas, querido, que a gente diz assim, ó, eu não sei é nada. Eu não sei é nada. Eu já antes de entender o Evangelho do Reino, eu até achava que eu entendia alguma coisa, eu até achava que eu era um teólogo, eu até achava que eu entendia das coisas, tinha formado pastores, tinha sido diretor de seminário, mas cada vez que eu estudo o Evangelho do Reino, eu vejo que eu não sei nada. Que 49 anos aprendendo as coisas, 49 não, porque agora faz 7 que a gente foi introduzido no reino. Mas eu devia ter sido introduzido no reino há 49 anos atrás. Há 49 anos atrás eu devia ter aprendido o que eu estou ensinando hoje. Tempo que nos dá a impressão que é tempo perdido. Então veja que o Espírito Santo, ele precisa entrar, ele precisa nos pegar no nosso espírito, para que a gente consiga arrancar, desconstruir tanta coisa, irmãos, que não é bíblica. Pode ser poético, mas não é bíblico. Pode ser bonito, mas não é evangelho. Então existe muita coisa evangélica que não é evangelho. E aí o Espírito Santo fica lá trabalhando na cabeça, no seu espírito, na sua alma, para tentar te pegar por dentro, para você entender, querido, que você não perde essa salvação que Cristo te deu, que essa salvação é eterna. Você pode fazer o que quiser, então eu vou me perder, eu vou para o mundo. Você não vai se perder, querido, você nunca sai da mão de Cristo. Você pode fazer o que quiser, mas da mão dele você não sai. Você pode sair de um convívio, de uma congregação, você pode deixar de congregar num lugar, mas de Cristo você nunca sai. Então o Espírito Santo precisa trabalhar isso aí dentro de você. Então, pastor, então eu sou salvo, então eu não perco nada, então eu posso fazer o que eu quiser, e aí pronto. Então agora nós vamos ver o que a palavra de Deus fala isso. Apocalipse 2:23. Apocalipse 2:23. Vamos lá. Vamos começar então. Agora vamos entender as diferenças entre salvação e reino. A segunda parte: matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as suas obras. Sabe o que Cristo vai fazer? Ele vai nos conceder alguma coisa segundo as nossas obras. Então aqui está a primeira diferença. Para ser salvo, não precisa de obras. Para entrar no reino dos céus, no reino, no governo geográfico de Cristo, que vai se estabelecer depois do tribunal de Cristo, eu preciso ter obras. Nós não precisamos de obras para ser salvo, mas fomos salvos para realizar obras. Você entende a diferença? Vou dizer de novo. Nós não precisamos de obras para ser salvos, mas fomos salvos para realizar obras. Porque quando Cristo vier, e quando nós nos apresentarmos diante dele, ninguém vai chegar diante de Cristo e Cristo vai perguntar para ele: tu é salvo ou não é? Não. Porque se chegou lá, é salvo. Diga para o irmão: se chegou lá, está salvo. Fala aí para o irmão: se chegou lá, está salvo. Então ninguém vai chegar lá diante de Cristo, no tribunal de Cristo, e vai ouvir do Senhor assim: não, olha, tu está salvo? Tu não está salvo? Como é que é isso? Não, ninguém vai chegar diante do Senhor e vai ouvir do Senhor Jesus um questionamento se ele está salvo ou não está salvo. Não, já está salvo. Mas aí diante do Senhor ele vai julgar as nossas obras.
Eu vou falar de algumas coisas que ele vai olhar para nós. Mateus 5:3. Mateus 5, ele trata 5, 6 e 7. Ele trata da plataforma do reino. Mateus 5, 6 e 7 trata da plataforma do reino, do decreto das leis do reino. Então, Jesus vai falar aqui sobre algumas coisas sobre o reino dos céus. Ouve só, Mateus 5, verso 3. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Perceba a diferença. Primeiro, alguém precisa ser humilde para ser salvo? Alguém precisa ser humilde para ser salvo? Não. Mas Jesus está dizendo que para entrar no reino dos céus, que é o período do governo messiânico na terra. Oi? No reino. Para entrar nesse reino dos céus, eu preciso ser humilde. Você conhece algum crente que é arrogante? Você conhece algum crente que é arrogante? É o que mais tem, né? É arrogante. Nariz, ó, arranhando o forro. Mas Jesus está dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então Jesus está dizendo que se eu sou salvo e eu sou humilde, eu estou apto a entrar no reino dos céus. Você está entendendo? Eu estou apto para entrar no reino dos céus. Outra coisa que Jesus fala, Mateus 5:10, mesmo capítulo. Bem-aventurados os perseguidos. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Olha a diferença. Para que eu seja salvo, eu tenho que ser perseguido? Você só vai ser salvo se for perseguido. Não precisa. Mas Jesus está dizendo que para que eu seja aprovado a entrar no reino dos céus, sendo salvo, eu preciso passar, viver ou sofrer a perseguição por causa de Cristo ou do seu evangelho. Nós precisamos entender isso aqui. Ser perseguido por causa de Cristo não é o mesmo que sofrer algum dano, sofrer algum problema por decisões mal tomadas, por decisões erradas, porque você fez alguma coisa errada e aí sofreu alguma consequência e aí você diz: o diabo está se levantando. Isso não é ser perseguido por causa de Cristo. Não é ser perseguido por causa de Cristo. Se você pegar o seu carro e passar a 120 por hora na frente do posto policial da Polícia Rodoviária Federal, você vai ser parado e vai ser multado. Não adianta você dizer assim: o diabo está se levantando. Você está fazendo alguma coisa errada. Você está entendendo? Se você fizer alguma coisa errada e aí sofrer a consequência do seu erro, não adianta dizer que está sofrendo por causa de Cristo. E mesmo que você faça alguma coisa que legalmente está certo, mas é contrário à palavra de Deus, é contrário ao que a palavra de Deus ensina, e for antibíblico, for contra Cristo, e você poderá enfrentar a disciplina do Senhor, porque Deus diz na sua palavra: como um pai que ama o seu filho, eu também disciplino os meus filhos com a vara.
Então Deus pode estar disciplinando você e você dizendo: o diabo está se levantando. E por que um pai disciplina um filho? Hoje falar isso, vão chamar o conselho tutelar. Pastor está dizendo que o pai e a mãe tem que usar vara com o filho. Chama a polícia, prende o pastor. Isso não pode. Mas a palavra de Deus diz que quando Deus disciplina um filho, é porque Ele ama. É porque Ele ama. E se nós estamos vivendo uma nação com tantos problemas hoje, é porque lá atrás inventaram uma tal de lei da palmada que impede os pais de disciplinarem os filhos. Mas no meu tempo que era bom, apanhava de relho, de vara, de fio, do que tinha pela frente, tranca de porta. O que vinha na mão era instrumento de correção. Mas eu não morri, eu estou aqui. Mas uma geração que não conhece a disciplina, uma geração que um pai e uma mãe não pode sequer dizer uma palavra, uma geração que não sabe ouvir o não, e se torna uma geração muito fraca. E eu disse aqui, e algumas pessoas ficaram chatadas, que até o evangelho corre risco com uma geração tão fraca. Porque se são fracos para enfrentar as questões da sua própria vida, que dirá por causa de Cristo? Então Deus diz: eu vou disciplinar os meus filhos. Então alguém pode estar sendo disciplinado por Deus, o Pai, e está pensando que está sofrendo por causa do evangelho. Não é. Deus, o Pai, o está disciplinando. Mas se ele for perseguido por causa da justiça, dele é o reino dos céus. Você entende? Entende a diferença entre salvação e reino? Eu não preciso ser perseguido para ser salvo. Mas se eu for perseguido por causa de Cristo, eu vou entrar no reino dos céus. Deles é o reino dos céus. Eu não preciso ser humilde para ser salvo, mas Jesus diz: bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino dos céus. Então Cristo vai dizendo o que precisa e o que não precisa. A palavra fala em Mateus 7:21, uma palavra muito forte. Mateus 7:21. Olha o que Jesus fala. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará onde? Aonde? E onde é o reino dos céus? Na terra, o governo milenar de Cristo, um reino físico. Então Jesus está dizendo: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Quem vai entrar? Aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Para quem Jesus está falando? É para o ímpio? Para quem Jesus está falando? Para o salvo. Ai, ai, ai. Sabe uma coisa errada que a gente aprendeu? As pessoas aprendem assim, ó: toda pessoa que for salva, ela vai chegar no céu e vai ganhar uma coroa. Toda pessoa que for salva, ela vai chegar no céu e ela vai ganhar uma coroa. Só porque foi salva. Isso não é bíblico. Isso não está na Bíblia. Existe, a palavra de Deus chama de galardão, são recompensas. Entrar no reino dos céus é uma recompensa. Então Jesus diz assim, ó: nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Quem vai entrar no reino? Quem faz a vontade de Deus. Por isso que Jesus disse, por isso que Jesus ensinou que a gente devia orar dizendo: seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade.
Para ser salvo, eu preciso fazer a vontade de Deus? Não. Para ser salvo, não. Eu vou receber salvação, eu não preciso viver a vontade de Deus para ser alcançado com a salvação. Mas depois que eu fui salvo, se eu não viver a vontade de Deus, ai, ai, ai. Vamos de novo. Depois que eu fui salvo, por isso que Jesus fala: quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Sabe quem vai ser humilde de espírito? Os pobres de espírito, aqueles que estão sempre dispostos a aprender sobre Deus, sobre o seu reino e viver a sua vontade. Aquele que aprende a negar-se a si mesmo. Sabe quem é que vai viver a vontade de Deus? Aquele que aprende a negar-se a si mesmo. Porque sempre haverá uma vontade minha lutando contra a vontade de Deus. Então hoje, domingo, à noite, talvez a minha vontade fosse ficar em casa, não estar aqui. Muitas vezes a minha vontade humana, ela vai combater, ela vai ser contrária à vontade de Deus. Mas eu preciso aprender a negar a mim mesmo e a viver a vontade de Deus. Agora, se eu sou salvo e eu não quero viver a vontade de Deus, porque a maioria dos salvos sequer conhece a vontade de Deus, porque a pessoa entra num lugar e alguém diz: aprenda a determinar. A pessoa aprende, semanas ela já está aprendendo a determinar. Eu mando, eu faço. Faz aqui, Senhor, faz ali, Senhor. Me dá agora isso, me dá agora aquilo. Ninguém ensina para ela: olha, você tem que orar para que a vontade de Deus seja feita na sua vida. E aí as pessoas querem fazer mais romântico ainda: faça o que o teu coração manda. Piorou, porque a palavra de Deus diz que o coração do homem é enganoso. O coração do homem é enganoso. As crianças hoje estão brigando, estão nervosas. Eita, tudo com fome, eu acho. Essas mães aí dão mamar para essas crianças. Olha só, o Inácio ouviu o que eu falei, protestou lá. O Inácio protestou. Então, querido, muitos salvos não conhecem, não vivem a vontade de Deus? Não vivem a vontade de Deus. Muitos salvos estão correndo atrás dos seus sonhos? Estão. Muitos salvos ficam naquela: não vou viver o sonho de Deus. Irmão, vamos combinar uma coisa: Deus não sonha. Deus não sonha. Deus vive propósitos, irmão. Deus vive propósitos. Deus não deita para dormir e sonhar o bica. Não, irmão. É propósito. É propósito. Ele vive propósito. Ele trabalha pelo propósito. Ele se move pelo propósito. E tudo que envolver o propósito, ele vai se manifestar. Para com isso de sonho de Deus. Mas a maioria não vive a vontade de Deus. A maioria quer viver a sua própria vontade, os seus próprios sonhos, o seu próprio querer. Então nós voltamos lá. Para aí um pouquinho. Eu não estou vivendo a vontade de Deus, então quer dizer que eu vou chegar lá diante de Jesus e Jesus vai olhar para mim e vai dizer: eu não te conheço. Você lembra que um dia Jesus estava num lugar e foram lá e chamaram ele e disseram assim: Senhor, a tua mãe, você lembra disso? A tua mãe e os teus irmãos estão aqui fora, eles querem falar contigo. E aí Jesus disse assim: ó, a minha mãe e os meus irmãos são esses que fazem a minha vontade. Ai, ai, ai. Então tem pessoas que elas estão pensando que vão chegar na glória e elas vão ser recompensadas, e Jesus vai olhar para ela e dizer: ei, você não viveu a vontade de Deus.
qual era a vontade de Deus para a tua vida. Vamos usar a nossa imaginação santificada. Então o Senhor estabeleceu no seu propósito, no seu querer, na sua vontade, que você fosse ganhar nações. Deus estabeleceu na sua vontade que você fosse ganhar vidas, que você fosse estabelecer o seu reino em algum lugar. Mas você passou a vida inteira buscando os seus próprios sonhos, a sua própria vontade, o seu próprio querer. E sempre, cada vez que Deus falava alguma coisa, a pessoa diz assim: não, mas agora eu não posso. Recém eu casei, eu agora não posso. Aí depois, agora eu não posso, agora eu tenho filho. Agora eu não posso, porque agora o meu filho está na escola. Agora eu não posso, porque agora o meu filho vai fazer 15 anos. Agora eu não posso, porque meu filho foi para a faculdade. Agora eu não posso, porque meu neto nasceu. Aí um dia morre. Nunca viveu a vontade de Deus. E a pessoa acha que vai chegar na glória e vai ganhar coroa, vai ganhar prêmio. Jesus vai olhar e vai dizer o que está escrito aqui: nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então, querido, alguém pode viver uma vida inteira dentro de uma religião e nunca ter vivido a vontade de Deus. Foi salvo, mas nunca viveu a vontade de Deus. Jesus vai olhar e vai dizer: não te conheço, não sei quem é você. Você quer ver o que mais? Apocalipse 22, 12. Apocalipse 22, 12. Olha o que diz a palavra. Apocalipse 22, 12. Glória a Deus. Parece que agora o amém ficou bem baixinho. Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Que obras são essas? Negar-se a si mesmo, manifestar o reino, ser perseguido, ser humilde. Essas obras. Prática da justiça de Deus. Eu vou retribuir a cada um segundo as suas obras. 1 Coríntios 3:8. 1 Coríntios 3:8. Vamos ver o que diz a palavra. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. O que Cristo está falando através de apóstolo Paulo? Um é aquele que leva a pessoa a Cristo, é o que planta. Outro é aquele que rega, que edifica, que faz com que ela conheça Cristo. Um é o que planta, outro é o que rega. E cada um vai receber do Senhor o seu galardão conforme o trabalho que fez para o Senhor. Aí você vê, olha só, a pessoa foi introduzida numa denominação, não foi nunca introduzida em Cristo. Ela conheceu a Cristo só para ser salvo, não para ser edificado. Ninguém regou, ninguém edificou. Então a palavra está dizendo, um é o que planta, outro é o que rega. Cada um vai receber o galardão conforme o trabalho que fez. O que você fez? Eu plantei. Eu levei vidas ao Senhor. Amém. Está aqui o seu galardão. O que você fez? Eu edifiquei, eu reguei, eu cuidei. Muito bem, está aqui o seu galardão, segundo o trabalho que foi feito. Porque o que planta e o que rega são um, mas quem vai dar o crescimento é o Senhor. O que mais?
Colossenses 3:23. Colossenses 3:23. Colossenses 3:23. Vamos lá. Colossenses 3:23 e 24. O que mais que a palavra de Deus fala? Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor, e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. Tudo que você fizer. Lembra que há um tempo atrás eu falei sobre fazer as coisas com excelência? Você trabalha numa empresa, você trabalha com alguém, você serve pessoas ou você serve a sua família. Aprenda a fazer as coisas como para o Senhor. Não seja preguiçoso, não seja relaxado. Não faça porqueira, como a gente diz, não faça meia boca. Não olhe para o cliente e diga, mas esse não vale nada, não vou atender bem. Ou o patrão é ruim, esse patrão eu estou orando para Deus pegar ele vai ver que Deus vai pegar ele. Porque o meu encarregado é o cão chupando manga, aquele endemoniado, ele só me perturba. Jesus está dizendo, tudo que você fizer, faça com excelência, faça como para o Senhor, faça o melhor que você puder, porque o Senhor vai te dar recompensa. Não vai fazer por excelência porque aquela pessoa merece ou não. Não vai ser como uma pessoa do mundo, que porque sabe que aquele cliente tem dinheiro, então aquele você bajula. O outro que você vê entrar de chinelo e mal vestido, aquele você não atende direito. Eu vivi numa cidade, Santa Catarina, e lá, irmãos, todo mundo andava de chinelo, de bermuda, de bicicleta, Monarch, aquela barra circular. E um dia eu estou lá na rua e alguém passou um cidadão lá bem idoso com a sua bicicletinha, chinelinho bem gasto. E aí me disseram, o senhor sabe quem é aquele senhor lá? Eu disse, não, aquele senhor é dono de tal empresa. Me citou o nome de uma empresa riquíssima da cidade. Aquele homem é dono daquela empresa. Eu disse, é. Lá não dava certo esse negócio de, pela aparência do cara, atender bem ou não. Mas Jesus está dizendo, através da carta de Paulo, faça com excelência, irmão. Faça o melhor. Sabe quem vai te recompensar? O Senhor. Ele vai te recompensar. Tudo que você fizer, fazei-o de coração, fazei-o como para o Senhor. Então você vai atender alguém. Se fosse Jesus que entrasse aqui na minha loja, como é que eu atenderia Jesus? Se fosse Jesus que me trouxesse aqui um computador para me consertar, como é que eu ia atender Jesus? Se fosse Jesus que me chamasse para limpar a casa dele, como é que eu ia atender ele? Se fosse Jesus que entrasse na minha barbearia para cortar o cabelo, como é que eu ia atender Jesus? Só que Jesus pode entrar na barbearia e a gente não reconhecer que é ele. Jesus pode estar lá na casa e você não saber que é ele. Jesus pode estar ali personificado num cliente e você não sabe. Jesus pode sentar no teu lado no ônibus e você não saber. Tudo que você fizer, faça para o Senhor, porque é Ele quem vai te recompensar. Amém? Então nós vimos a diferença entre salvação e reino. Outra diferença, a duração. Apocalipse 24 20, verso 4. Vamos ao Apocalipse 20, verso 4. A duração. E vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles os quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante... Quem? Essas pessoas aqui, ó. Então a primeira coisa que a gente precisa entender, entre tantas que nós precisamos entender,
A salvação, ela dura quanto tempo? Quanto tempo? Eternidade. Irmão, presta atenção. Você é salvo. Você vai morrer. Um dia Jesus vai arrebatar a igreja. Vai vir o milênio. Vai vir depois do milênio. Vai vir o novo céu e a nova terra. Vai vir todas as coisas. Vai vir a nova Jerusalém. Mas a salvação você não perde. Agora, o reino ao qual a palavra de Deus está falando que Cristo vai governar, ele tem uma duração de 1000 anos. Então, quando Jesus diz, você é salvo, mas não entrou porque você não viveu a vontade de Deus, porque você não foi humilde por isso, por aquilo, por aquele outro, talvez você será uma das pessoas que, embora seja salva, não entrará no reino. E aí, semana que vem a gente tem que entrar mais sobre isso. Aonde vai ficar, pastor? É muita coisa, vou ter que falar no outro dia. Não entra no reino. Mas você não perde a salvação. Vocês lembram que na semana passada ou retrasada eu falei, as suas obras vão ser testadas, vão passar pelo fogo e será salvo como que passado no fogo. Mas é salvo. Então, a salvação, ela não tem tempo de validade. Mas o reino milenar, sim, só 1000 anos. Só 1000 anos. O reino milenar, ele tem um começo e tem um fim. Começa logo após as bodas do Cordeiro e termina quando passar o milênio. Você entendeu? Amém? A salvação não tem fim. Agora, existe uma coisa que Jesus fala, Mateus 19, 24. E Jesus, ele fala, querido, uma coisa que muitos cristãos, eles têm assim, medo quando ouvem falar sobre isso. Mateus 19, 24. Olha só. Deixa eu pegar meu lenço aqui, caiu. Mateus 19, 24. E ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico, aonde? Ei. Vamos ver de novo o que Jesus está falando. E ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. O fundo de uma agulha, eu tive o privilégio de ir em Jerusalém e gostaria de ir de novo, que o Senhor um dia me dê a graça de ir lá de novo. Mas nos muros de Jerusalém, próximo às portas de entrada da antiga, da velha Jerusalém, e em cima haviam aberturas assim que dava mais ou menos um palmo de uma mão, as muralhas grossas assim, com pedras grossas imensas, e havia então umas aberturas assim que pareciam uma agulha. Você olhava de longe, a sua impressão era uma agulha. Então aquelas aberturas eram feitas para que num dia de guerra os guardas, os soldados, para defender a porta de entrada, eles podiam lançar flechas. Então era bem estreitinho. Eles podiam lançar flechas e as investidas do inimigo, elas eram protegidas justamente pelo fundo da agulha. Quando Jesus fala isso, você já logo pensou, alguém que não sabe pode pensar assim, fica pensando no fundo de uma agulha de costura. Não é isso. Jesus está falando daquele lugar. Mas mesmo assim, naquele buraco chamado fundo de agulha, não passa um camelo. Não passa o corpo de um homem. Mas Jesus disse assim, é mais fácil passar um camelo no fundo de agulha do que um rico entrar no reino dos céus. O que Jesus está falando? Da ganância.
Por que Jesus está falando isso? Porque você lembra que um jovem chegou e foi para Jesus e queria ser salvo. O que eu faço? O que eu faço? Como é que eu faço para ser salvo e tal? E aí Jesus, ele foi dizendo, não, isso tudo eu já fiz. Então falta uma coisa. Vai, vende o que tu tens, dá aos pobres, e então vem me seguir. E aí ele saiu embora triste. Por quê? Porque ele não queria se desfazer da riqueza. Eu já tive o privilégio de pastorear em lugares, irmãos, onde pessoas de um poder aquisitivo maior. E às vezes, querido, quando a ganância é muito grande, as pessoas tentam enganar Deus. Então, para satisfazer a vontade de um líder, a pessoa vai lá e pede um envelope de dízimo. E aí ela põe no envelope de dízimo qualquer valor. Ninguém sabe que não é dízimo. Então a pessoa põe qualquer valor, porque quem vê está pensando, ele está dando dízimo, mas não é dízimo. Não sei se você entende isso. Então às vezes as pessoas querem dar um migué em cima de Jesus. Eles assim, ó, hoje nós sabemos que não é obrigado dar dízimo. A gente dá se quer e quando quer. A gente dá porque a gente é fiel ao Senhor e porque a gente ama o Senhor. Mas não porque tem medo de ser amaldiçoado. Não, eu vou ser dizimista porque senão eu vou ser amaldiçoado. Não. A gente oferta e contribui voluntariamente, liberalmente. Mas às vezes a pessoa quer dar um migué em Jesus. Então ela quer que as pessoas vejam que ela dá dízimo. Mas ela pega o envelope e não dá um dízimo. Ela dá qualquer valor lá. Ou então tem aqueles que dizem assim, eu estou vendo que ali faltou alguma coisa, ó. Eu vou lá comprar. Aí vai lá e compra. Ó, pastor, está aqui, eu comprei com o meu dízimo. Eu estou vendo que não foi colocado piso. Aí vai lá e compra. Aí eu estou vendo que falta um microfone sem fio. O pastor fica lá preso naquele microfone. Vou comprar um microfone sem fio. E muitas vezes aquilo que a pessoa contribui, aquilo que a pessoa oferta, pode até ter um valor considerável, mas não chega aos pés que se ela realmente desse o dízimo. Então Jesus assim, é mais fácil um camelo passar no fundo de agulha do que uma pessoa que é mesquinha. É isso que Jesus quer falar. A pessoa que é mesquinha entrar no reino dos céus. Se fosse hoje, Jesus dizia assim, ó, aquele que quer dar um migué em Deus, não entra no reino dos céus. Você está entendendo? Agora, para encerrar esse assunto todo, nós vimos lá na leitura anterior que Jesus falou dos decapitados, dos que morreram por causa de Cristo. E nós vemos que existe uma íntima ligação entre viver o reino de Deus e o sofrimento. O viver o reino de Deus e o sofrimento. Então a gente se ilude às vezes, querido. A pessoa liga a televisão e a pessoa vê lá um programa evangélico e a pessoa diz, ó, que legal. Porque, preste atenção, a igreja primitiva ela foi perseguida por causa de Cristo. Todos os apóstolos morreram por causa de Cristo. Nenhum deles tinha popularidade. Então às vezes a gente podia pensar assim, a igreja que o mundo ama não é a igreja que vive a vontade de Deus. Então as pessoas se iludem. Eu vou lá porque tem tantos milhões de membros. Mas quantos estão em Cristo? Quantos são realmente salvos? Última parte, 2 Coríntios 5:10. Segundo Coríntios 5:10. Porque todos nós temos de nos apresentar diante de Cristo para sermos julgados por Ele. Cada um vai receber o que merece, de acordo com o que fez de bom ou de mal na sua vida aqui na terra. Isso não tem nada a ver com salvação. Outra diferença, os salvos vão ser julgados quando? Onde? Os salvos. Tribunal de Cristo.
Os ímpios vão ser julgados quando? Onde? Aonde? No julgamento do trono branco. Você está vendo a diferença? Os salvos vão ser julgados antes do milênio. Os ímpios depois do milênio. Os salvos vão ser julgados e vão ser introduzidos no reino dos céus. Os ímpios serão julgados e introduzidos no lago de fogo. Os salvos vão ser julgados primeiro, porque a palavra diz, é importante que primeiro venha o juízo sobre a casa de Deus. Então quando as pessoas dizem assim, eu não vejo a hora, aquele camarada endemoniado, só me dá sofrimento, ele vai ver, Deus vai pegar ele. Aí vem Jesus e diz, não, o julgamento vem primeiro pela casa de Deus. Os salvos vão ser julgados primeiro, os ímpios depois. Quem está salvo, passa pelo tribunal de Cristo, entra no milênio. Se completar aquele que Jesus fala, entra no milênio. Alguns vão governar com Cristo. Cristo vai ter um governo físico. Ele, pessoalmente, homem, vai governar. Mas ele sozinho, irmãos, ele não vai poder governar o mundo inteiro. Ele precisará de homens, de pessoas, de filhos, de vencedores que vão governar com eles, que vão reinar com ele. A recompensa de muitos é exatamente essa, entrar e reinar com Cristo. Mas nem todos vão entrar e reinar com Cristo. Então na semana que vem nós vamos falar sobre quem vai entrar. E se não vai entrar, onde vai ficar? Então na semana que vem nós vamos ver sobre isso. Mas o legal, queridos, é que nós não precisamos esperar, sabe? Ih, pastor, o senhor falou que tem que viver a vontade de Deus. Eu não estou vivendo a vontade de Deus. O senhor falou que tem que ser humilde. Eu não sou humilde, eu sou faca na bota. Então, querido, dá tempo de você aprender a negar a si mesmo. Dá tempo de você perdoar. Dá tempo de você deixar o Espírito Santo mudar a sua vida. Dá tempo de você aprender a viver a vontade de Deus. Dá tempo de você parar e pensar, será que o que eu estou fazendo é a vontade de Deus? Será que aquilo que eu estou investindo tanto tempo da minha vida, tanto dinheiro da minha vida, é isso que Deus quer para mim? Será que o que eu estou fazendo hoje é o que Deus quer ou não é? É esse o propósito de Deus para a minha vida ou não? Tem tempo. Porque se você chegar à conclusão de que não, eu não estou vivendo a vontade de Deus, não, eu não sou humilde, não, eu não estou vivendo, eu estou fazendo tudo errado, então é tempo de você fazer o quê? Arrependei-vos. Por isso que Jesus falou, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Vamos ficar de pé e vamos orar? Vamos ficar de pé e vamos orar?